Tem que todo mundo pensar igual. Cada um tem que comer o necessário. Às vezes, a gente é tão cruel em certas coisas e dá uma comida para o morador de rua e ele diz: mas eu não gosto de comer isso. Não tem que gostar, tem que comer o que tem. É de uma insensibilidade. A maioria de nós só come o que gosta. Por que que os outros e o pobre têm que comer o que dão? Por que que ele não pode também escolher? Você vai na lanchonete e pergunta: que suco que tem? Tem de laranja, melancia, acerola, melão, abacaxi. Outra coisa é você chegar no lugar e diz: o suco é esse, e pronto, tem que tomar esse. Não é isso que acontece? Nós estávamos conversando esses dias com as irmãs vicentinas, um refeitório para as pessoas idosas. Tem pessoas idosas diabéticas, elas não podem comer a comida comum que todos comem. Tem pessoas que têm intolerância ao glúten, outros que têm intolerância à lactose. Só que o pobre não tem que ter intolerância a nada. Mesmo quem leva marmitinha, não leva marmitinha para o diabético. Você achou engraçado, é? Ouvindo o Padre Júlio falar sobre essa insensibilidade, eu lembrei de várias situações, mas vou falar de duas, rapidamente de duas. Eu lembro que uma certa vez, acho que faz uns 7, 8 anos, não lembro exatamente, que eu já participei de muitos almoços com pessoas em situação de rua, mas nesse almoço em especial, eu lembro que eu fiquei encarregado de buscar os irmãos na rua com uma Kombi. O que acontece? Quando isso eu começava a fazer esse trabalho de buscar os irmãos bem cedinho, mas quando era mais ou menos uma 9h30, eu estava lá no local, lá eu senti uma vontade de voltar na rua. Conversei com um colega que estava ajudando, falei: vamos voltar na rua? Vamos ver se a gente acha mais irmãos que queiram participar do almoço? Beleza, saímos, encontramos uma praça, tinha uns 7 homens mais ou menos, né? E inclusive alguns ali, uns 3, estavam comendo restos do dia anterior e eu olhava assim aquela marmita suja, estava suja, tinha bichos ali, né? Convidamos, alguns não queriam ir e tal, mas começamos a conversar e tal. Chegou o momento, 5 resolveram ir participar. Tudo bem. Eu não sabia exatamente o que ia ser o cardápio. Normalmente a comida é feita com muito carinho, com muito amor pelas pessoas que participam do almoço, mas eu não sabia qual que era o cardápio, né? E tudo bem, levei os irmãos. Na hora do almoço, que foi servido o almoço, esses irmãos, eles estavam numa mesa, né, sentados né, numa mesa, e eu até falei para eles, em especial, eu falei para eles: não precisa vocês levantarem na fila não, porque sempre faz uma fila, eu venho trazer, eu vou buscar para vocês, né? Porque tinha 2 ali que estavam bem debilitados. Beleza, fui lá na fila, peguei os pratos, coloquei na mesa para eles, e a comida era estrogonofe. Eu mesmo, particularmente assim, eu não gosto de estrogonofe. Meus familiares gostam, adoram. Eu não gosto, sinceramente. Mas, né, eu vi, todo mundo estava comendo ali, peguei e coloquei. Na hora que eles estavam comendo, eles não gostaram. Eles comeram um pouquinho só e não gostaram. Eles têm todo o direito, né? Aí eu olhei assim, eu vi de longe, eu vi um padre falando, gesticulando, apontando assim, falando, nervoso, né? Esse padre era pároco da comunidade, da região ali, né? Comunidade ali. E eu achei estranho ele apontando assim, eu fui mais ou menos disfarçado, fui chegando perto, eu vi. Ele estava ofendendo os irmãos, dizendo que tinha que educar, que aqueles irmãos precisam de educação, como se viu deixar os pratos ali e não comerem, né?
Aí na hora eu saí assim do salão, eu fiquei com muita raiva, eu saí. Eu vi o camarada que foi comigo lá buscar os irmãos, fui lá, desabafei para ele, falei, pô, né? Mas aí eu lembrei de uma irmã, tem uma irmã que ela uma vez ela me diz, Vanderlei, quando você está com uma raiva de alguma coisa, dependendo do que for, fale, porque depois você fica mal e a pessoa fica bem. E é verdade, se eu não falasse, eu ia ficar durante muito tempo, até meses, com aquilo remoendo aqui dentro de mim, né? E a pessoa ia ficar bem. Aí eu não aguentei. Chegou uma hora, eu chamei o padre de canto, eu perguntei para esse padre, né? Porque ele estava nervoso. Aí ele começou a falar, aqueles homens lá, não sei o quê. Eu falei, padre, uma coisa, o senhor já foi lá, o senhor já conversou com eles, o senhor já deu um abraço neles, foi lá perguntar o nome deles, saber como foi o dia de ontem, como está sendo o dia de hoje para eles. Eu falei, aqueles homens, eles não precisam de educação, não, eles precisam ser amados. E eu já sabia de uma informação que lá no seminário, onde esse padre mora, eu sabia por causa de uma pessoa que trabalha lá dentro que já tinha dito que é o tanto que aqueles seminaristas, como posso dizer, descartam comida, né? Tá me fugindo a palavra aqui agora, desperdiçam comida, né? E essa pessoa uma vez me comentou, mas até cheguei na hora, eu estava com raiva e falei assim, ó, lá no seminário onde o senhor mora, lá sim acontece desperdício. Lá sim as pessoas precisam ser educadas, né? E não esses irmãos, né? Eu falei, e achei interessante que esse pároco aí, ele é aqueles padres antigos, né? Que costumam ser venerados, sabe aqueles que os pessoas paroquianos gostam de louvar, de elogiar, tal, né? Provavelmente, eu não sei nada da vida dele, ninguém tinha falado com ele dessa maneira como eu falei, né? É claro que foi num canto, não falei assim na frente de todo mundo, né? Mas eu lembro que passaram, no dia do meu aniversário, por exemplo, na época, eu tinha o Facebook dele, ele mandou uma mensagem em privado no meu Facebook, assim, dando parabéns, tal, pelo aniversário. Achei estranho, né? Achei estranho, mas eu acho que de certa forma, aquilo que eu disse a ele valeu alguma coisa. Eu acho que de certa forma mexeu um pouco com o brilho dele, né? Porque é uma insensibilidade muito grande em relação à população em situação de rua, né? Isso que o padre Júlio está falando né, que disse durante a Santa Missa do último domingo agora, é um fato, né? Que acontece nas ruas, seja nas pastorais, seja na parte do poder executivo, né? Desses legisladores que querem legislar e querem fazer leis sem ouvir as pessoas, querem demandar, fazerem decretos sem ouvir a população em situação de rua, né? Mas é isso, eu ia falar sobre outra situação relacionada a isso, só que o vídeo ficou meio grande. A função de comentar rasante, brilho constante, meus livros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Comentar rasante, brilho constante, meus livros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Eu vou pra rua, a vida